Declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Alex faça a leitura da ata da sessão anterior. Aos 19 dias do mês de outubro do ano de 2015, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 102ª sessão ordinária da 16ª legislatura. A sessão foi presidida pelo vereador Roberto Mota e com a presença dos seguintes vereadores: Vanderlei de Oliveira, Adriana Costa, Pedro de Lima, Ismael Padilha, Paulo Horácio, Francisco Cabrini, Alex Nogueira, Clodoaldo Pinto Júnior, Pedro Nogueira e Josué Kersten. Após ser constatado o número regimental de vereadores, o presidente pediu a bênção e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. A vereadora Adriana Costa fez a leitura do Salmo 47. Em seguida, o segundo secretário, o vereador Vanderlei de Oliveira, procedeu à leitura da ata sintética da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, a primeira secretária, vereadora Adriana Costa, fez a leitura dos expedientes recebidos e anunciou as providências da mesa. No espaço para oradores inscritos, fizeram uso da palavra os vereadores Clodoaldo Pinto Júnior e vereador Paulo Horácio. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente abriu o espaço para pronunciamento do senhor José Tadeu Tavares, do grupo Veterano Jatobá, conforme solicitado no início da sessão por ofício. Em seguida, fizeram uso do espaço para apresentação das comissões vereadores Vanderlei de Oliveira, Clodoaldo Pinto Júnior e Paulo Horácio. Em seguida, passou-se a ordem do dia. Lê tudo, né, hoje, tá? Mas não tem ninguém? Será que dá uma matar? O senhor presidente marcou a data 28 de 10/2015, às 19h30, para a realização da audiência pública para tratar da criação de mais um conselho tutelar e sobre a criação do Vale Creche. Ficou convocada a sessão extraordinária para dia 21 de 10/2015, às 11 horas. Findada a ordem do dia, no espaço de explicação pessoal, fez o uso da palavra o vereador Paulo Horácio. Não havendo mais inscritos, o senhor presidente e vereador Roberto Mota agradeceu às pessoas que acompanham a sessão pela internet, a presença de todos, as bênçãos e a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. Pede para a Adriana ler o versículo. Solicito a vereadora Adriana que faça a leitura de um versículo bíblico. Bom dia a todos os presentes. Sejam muito bem-vindos a esta Casa de Leis. É sempre um prazer tê-los conosco. Salmo do dia. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiras de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem? Fazer o expediente recebido, aí chegou na hora do dia. Tá, estamos esperando você para dar quórum aqui. Nós esperamos sim, então. Não tem expediente recebido, Júlio? Alô? Tá vindo, então? Então tá, nós estamos tocando. Tá bom.
Quer que lê as providências da mesa? Ó, a Adriana lê as providências da mesa. Providências da mesa. Providências da mesa. Solicito, então, a vereadora que faça a leitura das providências da mesa. Providências da mesa. Ofício número 149/2015 para o prefeito municipal encaminhando o projeto de lei número 1754/2015, de iniciativa do Executivo, aprovado nas sessões realizadas nos dias 28 de setembro e 19 de outubro de 2015. Ofício número 150/2015 para o prefeito municipal encaminhando requerimentos aprovados na sessão realizada no dia 19 de outubro de 2015. Ofício número 151/2015 para o prefeito, para o senhor Adão Lima Krauser, encaminhando cópia de moção de aplausos aprovada na sessão realizada no dia 19 de outubro de 2015. Ofício número 152/2015 para o presidente da CMDCA, encaminhando proposição aprovada na sessão realizada no dia 19 de outubro de 2015. Ofício número 153/2015 para o prefeito municipal, encaminhando proposição aprovada na sessão realizada no dia 19 de outubro de 2015. Seriam esses, senhor presidente, as providências da mesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, já dá? Dá? Acho que não, né? Não, o Paulo Horácio está chegando. Pode. Tá aí, ó. Espaço de 30 minutos, se tem oradores inscritos? Não? Tem oradores inscritos, senhor presidente. Indago as comissões, tem algo a apresentar? Sim, senhor presidente. Oi, vereador Paulo Horácio. Só lembrar que hoje à noite, às 19 horas, tem uma audiência pública da Comissão de Educação sobre a questão da estadualização das séries finais do ensino fundamental em Araucária. E eu recebi há pouco, até esse foi o atraso da sessão, um comunicado da SED, SUD e da SMED acerca do tema. E na noite vamos ter a presença da APP Sindicato e do Cismar também aqui na Câmara. Então, reitero o convite aos vereadores e peço um apoio à assessoria da Câmara, apoio técnico, que precisa elaborar a ata. E ontem eu fiz uma requisição, porque eu tinha pedido apoio audiovisual e gostaria de gravar a sessão. E daí foi me dito que não é possível. Então, eu vou tentar, por conta, trazer uma câmera aí para poder gravar. É uma pena, porque entendo que esse serviço da Câmara tem que servir também para o trabalho das comissões. Então, mas foi-me dito que não é possível. Então, de toda sorte... Tem que ver a disponibilidade deles, daí, se tiverem disponibilidade. Daí nós conversamos com eles depois. Não sei conversar, por exemplo, porque eu não sei se o vínculo é por sessão ou é por trabalho. Então, a gente precisava ver isso aí, se é possível. Não, é por trabalho. Se eles tiverem disponibilidade, eles podem vir. Tá bom. Então, conversar com... Você tem como falar sobre isso ou tem que falar com o Isaac? Tá bom, então. Hã? Cláudio. Veja com ele daí. Isso, obrigado. Permita, senhor presidente, também, só quero justificar ao vereador Paulo Horácio, que eu não vou poder estar presente hoje, né? Tá bom. Até porque já tinha, e fazia questão de estar presente, até porque esse trabalho seu tem que enaltecer muito, mas eu já quero aqui justificar minha ausência, que vai ser impossível estar presente, tá bom? Tá bom. Ele obrigado. pode Mas vir. pode contar comigo. Então você já pode até deixar o equipamento aí guardado. Não precisa duas câmeras, uma câmera só. Porque para fazer o registro, né? Porque senão dificulta depois extrair a ata, se não gravar isso aí, depois me dificulta muito. Só faz daí pela comissão um pedido por escrito. Tá bom, reitero o pedido que foi feito já, na verdade. Tá, e outra situação das comissões, eu vejo fazer um pedido formal aí, presidente. Participei ontem até assessores do vereador Clodal também estavam lá, do Fórum Metropolitano das Cidades, Fórum Metropolitano por causa do Estatuto da Metrópole. Teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa e há uma regulamentação importante que, desde quando foi estatuído o Estatuto da Metrópole, onde a Araucária faz parte, tem várias políticas públicas que são transversais aí com a capital e com os outros municípios, e a nossa legislação municipal na área de saneamento, na área de resíduos e várias outras estão fora do escopo da nova legislação.
E a orientação do Estatuto da Metrópole, nós temos menos de um ano para regulamentar esse estatuto. Então, eu já tinha dito aqui uma vez, eu vou tentar, talvez fazer esse pedido para a mesa, para a Câmara instituir uma comissão que trata do desenvolvimento urbano da cidade. Porque esta comissão, junto com outros municípios da região metropolitana, vai discutir o estatuto e tem muita mudança, sabe, conceito de transporte coletivo, na área da saúde, na área do lixo, resíduo, drenagem, é muita coisa, e a nossa legislação municipal está muito distante. Então, pela Comissão de Cidadania, eu peço que a Câmara, a gente institua uma comissão permanente de desenvolvimento urbano. Obrigado, presidente. Vamos para a ordem do dia. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura em segunda discussão e votação do projeto de lei 1773/2015. Projeto de lei número 1773/2015, súmula autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa vigente, no valor de R$ 1 milhão e de outras providências. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura do projeto de lei 1774. Súmula autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento, programa vigente, no valor de R$ 42.800 e da outras providências. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura do projeto de lei 1780. 1775. Projeto de lei número 1775/2015, súmula autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente no valor de R$ 842.823,08 e da outras providências. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura do projeto de lei 1780. Projeto de lei número 1780/2015, súmula autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente no valor de R$ 1.083.114,16 e da outras providências. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura do projeto de lei 1781. Projeto de lei número 1781/2015, súmula autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de R$ 168.619,30 e da outras providências. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura do projeto de lei 1782. Projeto de lei número 1782/2015, súmula, autoriza a concessão de transferência voluntária de recursos financeiros à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, no valor total de R$ 20.531,50 e da outras providências. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex faça a leitura do projeto de lei 1784. Projeto de lei número 1784/2015, súmula, dá nova redação aos artigos 16 e 37 da Lei Municipal número 1684, de 4 de outubro de 2006 e da outras providências. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura do projeto de lei 1785/2015. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa vigente no valor de R$ 200 mil e da outras providências. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura do projeto de lei 1788. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa vigente no valor de R$ 382.258,44 e da outras providências. Em discussão,
Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Presidente, me manifesto Aprovado. contra. Votei contra no primeiro turno, vou votar contra agora, pelas mesmas razões que entendo que é uma invasão de competência inconstitucional, indevida da Prefeitura na Câmara de Araucária. Voto contra, presidente. Continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Clodoaldo. É uma questão, eu respeito a opinião do vereador Paulo Horácio, mas quando é feita a previsão do orçamento, por exemplo, vai ser feita a previsão do orçamento da Câmara para o próximo ano, já diz uma previsão orçamentária. O orçamento de 2015, ele só vai ser fechado e mandado para o Tribunal de Contas em março de 2016. Daí é o realizado. Então, pode tanto superar aquela expectativa de arrecadação, né, como não alcançar. Então, eu entendo, não sou advogado, mas eu entendo que depois do fechamento, né, do orçamento do município, da arrecadação do município, em março deste ano, se nós não fizermos esta readequação, a Câmara estava correndo o risco, né, de estar com um orçamento acima do limite de 6%. Então, não vou nem discutir o mérito, se a iniciativa tem que ser do prefeito ou da Câmara, mas agora nós estamos nos pautando pelo real, orçamento real, aquilo que realmente foi arrecadado. Então, eu sou favorável, como dizem os advogados, data vênia ao ilustre vereador Paulo Horácio, mas eu, no meu entendimento, é um projeto correto. Continue em discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Bom, já tinha aprovado com o voto contrário o vereador Paulo Horácio. 7-1, né? Solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura do projeto de lei 1791. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente no valor de R$ 181.503,19 e da outras providências. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura do projeto de lei 1793/2015. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigilante no valor de R$ 138.000 e da outras providências. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura do projeto de lei 1794/2015. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigilante no valor de R$ 230.000 e da outras providências. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Com a correção do artigo 2º, nós vamos pôr em votação, já com a correção do artigo 2º, qual que é essa correção? A suplementar no orçamento, e não criar. Você já fez? Daí você faz lá a correção, né? Eu solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira, então, que faça a leitura do projeto de lei 1795. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento, programa vigilante no valor de R$ 100.126,23 da outras providências. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura do projeto de lei 1797/2015. Súmula. Autoriza a concessão de transferência voluntária a título de subvenção social auxílio entidade veterano Jatobá, conforme especifica. Em discussão,
Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura do projeto de lei 75/2015. Suma, institui a Câmara Mirim no município de Araucária e estabelece normas para seu funcionamento. Em discussão? Não havendo Pela discussão... ordem, pela ordem só. Com a palavra, vereador Paulo Horácio. De que esse projeto, especificamente, agora na discussão do orçamento, da lei orçamentária de 2016, que a prefeitura vai protocolar, que a gente coloque esse projeto dentro da rubrica nossa, da execução orçamentária do ano que vem, senão vai virar, Adriana, vai virar projeto de prateleira. Isso, tem que colocar. Em discussão? Final do mês. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Como espaço, 5 minutos, vereador Paulo Horácio. Senhor presidente, eu gostaria, eu cheguei atrasado, mas eu tenho um compromisso, Tá. gostaria de, Pensei que você ia de me falar, ausentar. queria falar 5 minutos. Não, vou me então tá. ausentar. Então tá. Só fazer a correção, esse projeto que a Câmara aprovou hoje, o 1788, não tem nenhuma natureza de acerto de orçamento, não é isso. A Câmara Municipal não tem essa prerrogativa de fazer ajuste no seu orçamento, porque nós trabalhamos apenas com a previsão legal da transferência. Esse projeto é em decorrência de um acordo com o promotor, inclusive ontem à noite conversei com o doutor Davi, na audiência pública do orçamento, com a secretária Ivana, e parece que teria um outro projeto de lei ainda com valor maior, que está tramitando no Executivo, para vir para o Legislativo, fazendo uma situação parecida, que é anular, inclusive o doutor Davi até admite que tem esse viés de iniciativa, mas não estou aqui só para fazer esse registro, e eu fiz questão de declarar o voto para ficar constado em ata que eu fui contra, não a ideia em si, porque a Secretaria de Assistência, uma das secretarias que mais carece de recurso, mas da forma que foi feito, porque eu peguei o processo, Pedrinho Nogueira, você que foi presidente aqui, até fazer uma referência aqui, né, que o mandato Pedrinho, nós sempre fazíamos extraordinárias, mais do que necessárias, mas sempre com planejamento, assim, a gente nunca tinha acumulado tantos projetos, né? Eu acho que é importante ressaltar isso aí também. Mas, por exemplo, esse projeto de lei não veio com parecer do jurídico da prefeitura. A prefeitura não fez o parecer jurídico, que eu entendo que é pré-requisito. O procurador não deu parecer nesse projeto de lei. Mas tudo bem. Eu acho assim que quem também não está feliz vota contra e procura os seus direitos, né? Então, eu vou ver a possibilidade de questionar isso aí formalmente. Só fazer uma referência hoje cedo no lançamento do programa do SEBRAE na prefeitura. Eu vou ser bem sincero, assim, até tive uma discussão um pouco calorosa lá no gabinete, porque esse programa do SEBRAE Tech eu já havia discutido com o prefeito, com o Marco Osório, com o Ronaldo já há algum tempo e com o SEBRAE. É uma fórmula mágica, muito boa. O município entra com 1/3, o SEBRAE aporta 2/3 do valor. Então, o município entra com 240 mil, o SEBRAE com 750, um pouco mais, 760, dá R$1 milhão. Desse dinheiro, vai para o fomento ali de 270 a 300 empresas de pequeno porte, que tem, na prerrogativa lá do SEBRAE Tech, que pagar 20% do valor que foi investido. Porque o serviço ele é privado, feito pelo SEBRAE. Então, por exemplo, vai lá na loja do Pedro, que é empresário, ele quer fazer um site. Ele vai ver que vai custar lá R$8 mil para o site. O SEBRAE vem dentro do programa e diz, olha, você tem direito a esses R$8 mil para pegar deste fundo. Então, vai lá e tira R$8 mil do fundo. Só que o empresário paga 20% para você não ter de graça o serviço e valorizar o teu serviço. E mesmo daí você tem um critério. As empresas que querem realmente fazer um investimento. E seria muito barato
para o empresário pagar só 20% porque ele se vincula. Até no discurso do Roberto, lá do presidente, ele pegou e tratou desse tema, de ser... Eu sou contra esse paternalismo porque eu não vejo fórmula legal disso. Então, eu fui questionar o SEBRAE e fui questionar o secretário de governo, e eu fiz uma pergunta muito direta. Qual é a fórmula que a prefeitura encontrou de pagar, não de dar o dinheiro para o fundo, porque esse eu entendo que é do fomento, da atividade lícita da prefeitura. Mas desses 20%, que esses 20% é a contrapartida do empresário que vai receber. E a maioria dos serviços são serviços mais baratos, serviço de R$ 2.000, R$ 1.500, R$ 3.000. Porque se você dividir 1 milhão para 3.300 empresas, dá R$ 3.000 para cada empresa. Então, esses 150, 200, 300 reais de contrapartida ajudam a alimentar o próprio fundo, que no ano que vem o município coloca menos dinheiro. E daí, por uma surpresa minha, o Ronaldo veio e disse que tem uma lei municipal que autoriza a pagar esse tipo de investimento. Não existe essa lei. A única lei que o município tem, eu estava acessando o celular antes de chegar aqui, é um programa, chama Programa de Incentivo Empresarial, que trata de infraestrutura na área da indústria, que é você poder abrir um terreno, fazer uma terraplanagem, ajudar na instalação de um transformador, para programa de incentivo empresarial lá na indústria. E daí fui questionar o presidente, o procurador. Falei, Glaucio, eu gostaria de saber, porque é uma fórmula que a gente precisa saber qual, porque nós temos 4.000 empresas em Araucária. De repente, outras empresas têm interesse também de ter esse benefício. E daí que eu fiquei sabendo que não passou pelo jurídico da prefeitura, exatamente isso, que foi uma autonomia da própria companhia, que não tem advogado. Daí o Glaucio me falou que a doutora Fernanda é advogada e que ela assumiu essa responsabilidade. Então, eu verbalmente estou requerendo a cópia do convênio firmado entre o SEBRAE e quero saber o fundamento jurídico, porque eu estudei, fui no SEBRAE, fui no Tribunal de Contas, para nós constituirmos um fundo legal, o Fundo de Inovação. Mostrei um anteprojeto para o prefeito, falei com o Ronaldo, criar uma lei municipal do Fundo de Inovação. E, de repente, a prefeitura lança o projeto, me estranhou no lançamento inicial, que foi lá na ECR, o não convite aos vereadores, teve um lançamento. Fiquei sabendo pelo prefeito, meio-dia. O prefeito, pô, Paulo, achei que você fosse, porque é da área que você conhece e tal. Eu falei, não fiquei sabendo. Liguei para a Codar na época, a doutora Fernanda não quis me atender, disse que o convite ela fez para o presidente, que não faz para vereador e tal. Achei assim um pouco de falta de humildade, para ser bem sincero, mas tudo bem, a gente não é melhor que ninguém, não precisa disso. E nesse convite de hoje, então, eu estou pedindo verbalmente, quero que conste em ata isso, que eu quero cópia do fundamento legal do parecer jurídico e do parecer que autoriza a Codar ou o município a pagar essa contrapartida, que é dever do empresário, aquele que vai receber o trabalho, que é um trabalho privado. Não é, porque a natureza jurídica do dinheiro do SEBRAE é a natureza tributária. O SEBRAE arrecada a contribuição patronal das empresas e tem esse dinheiro para aportar no município e vai contratar empresas. Então, o site não é feito pelo SEBRAE. A empresa quer mudar a vitrine, não é o SEBRAE que vai, é uma empresa que vai prestar serviço e vai receber desse fundo. Então, este fundo, concordo, é legal, prefeitura 1/3, SEBRAE 2/3, 100%. Mas a contrapartida do empresário, olha, ali foi um exercício de criatividade bastante grande. Num momento de crise, nós estamos falando, o município vai entrar com 240 mil para compor o fundo. E se usar 1 milhão, vai ter que colocar mais 200 mil. Porque é os 20% a mais que o empresário vai receber. E daí eu comecei a questionar comigo mesmo. Será que esses 20%, quais são essas empresas? O Vinícius anunciou que é um critério por ordem de chegada. Fiquei assim um pouco em dúvida desse critério não ser transparente, não ter um edital dizendo quais são os critérios para a empresa poder ser beneficiada com esses 20%. Era isso, senhor presidente, muito obrigado aos seus vereadores. E a segunda-feira, eu conversei há pouco com a secretária de Educação, não sei se está confirmada essa data da audiência pública do Vale Creche, dia 29, Beto? 28, quarta-feira. Então, que nós nos concentremos ali, porque qualquer alteração tem que fazer lá no substitutivo da comissão, passar por emenda, e o município está com o prazo já estourou de colocar em votação para a gente acelerar isso aí, até preocupação até do promotor, ontem numa conversa informal conosco. Obrigado. Claro.
Essa foi a segunda mágica que eu vi ele falar lá no Ronaldo anunciar. Não tem nenhum fundamento legal disso, não pode. O município não pode arrecadar tributo de lei Rouanet e não pode aportar também na parceria. Não pode. Poderia a Secretaria de Cultura, num projeto à parte, destinar um recurso para a formação dessa banda, dessa. Então, até por emenda, foi feita emenda no passado, dos 30 mil reais nunca recebeu. Daí ele pegou e anunciou os 100 mil reais lá, eu quero ver de que forma, porque o orçamento da Secretaria de Cultura para o ano que vem, mais de 90% é quase só para pagar pessoal. Então, se vai aportar recurso para ter uma orquestra de câmara em Araucária, lindo, bacana, assim a Camerata Antíqua, a Camerata Antíqua arrecada 20 milhões por ano da Lei Rouanet para isso, para ter uma camerata. Então, se nós vamos ter uma orquestra de câmara que vai custar 500 mil reais por ano, é para o empresário aportar o recurso. É da Lei Rouanet. As empresas de Araucária têm que ter essa responsabilidade. E eu não vejo como o município entrar com uma contrapartida de 20%, garantir para o projeto. Achei um pouco temerário o secretário de governo anunciar isso, sem nenhuma previsão legal ou orçamentária. Presidente, permita. Vanderlei. Até falando em questão do projeto do Vale Creche, já está até com audiência marcada novamente, que é para o dia 29. Gostaria apenas... 28, né? 28? Isso, 28. E dizer apenas que a Comissão de Justiça e Redação, até agora, não tem conhecimento do projeto. Então, onde eu faço parte, o vereador Alex faz parte, nós não temos, está indo para a audiência, está na Câmara há vários dias, nós não temos conhecimento deste projeto. Vai ter audiência sem nosso conhecimento, porque ainda está em outras comissões, que ainda não chegou na Justiça e Redação. Então, vai para essa audiência pública sem o menor conhecimento dessa comissão. Mas no dia da audiência vai ter conhecimento aí. O que eu sugiro é que a Comissão de Obras, que pegou, devolva no prazo antes da comissão. Porque tem que ter um prazo mínimo, né? Vamos pedir para... O Edilto podia ligar lá, falar com a Mariana, para que ela peça lá esse projeto de volta. Tem que ficar nas comissões, porque... E daí poderia tirar cópia do projeto, na íntegra, com os pareceres, inclusive, e mandar para o gabinete de todos os vereadores. Inclusive do substitutivo que tem. Eu gostaria só de esclarecer uma seguinte situação. Eu não trabalho fazendo comparação com a administração de Câmara de ninguém. Esses projetos vieram em pacote, por isso que estão sendo votados em pacote. Veio um pacote de 10 projetos, uma vez só, né, Dilton? Depois veio um projeto de mais 8. Então, não tinha como a gente votar 2, 5, 6 de cada vez, porque veio de pacote, Paulo. Então, na verdade, eu não sei qual que é o critério lá da prefeitura, que eles deixam acumular e manda de pacote, Pedrinho. Então, foi do jeito que veio, foi, entendeu? Não teve assim, ninguém ficou represando os projetos, porque eles vieram tudo de uma vez só. Inclusive o Samuel ficou ali uns dias até 8 da noite, porque estava tudo acumulado. E em relação, Paulo, à questão do projeto que vem lá da ação social, ela me disse que estão mandando para cá um projeto. Se eles mandarem transferência de orçamento de outras secretarias, se mandarem para cá, vamos pôr em votação. Presidente, se me permite só falar a questão dos projetos aí, até porque o senhor falou assim, comparando com outras gestão, né? Eu acho que a nossa gestão é uma só, tanto a minha como a sua, né? Eu acho que é a mesma linha, esse era o compromisso que nós tínhamos, né? Até hoje, quando o senhor falou lá, falou muito bem, muito da questão da transparência, né? Eu acho que, tudo bem, você não precisa fazer média comigo, nada, mas ressaltar que quem implantou o portal de transparência fui eu, né? O senhor vem dando seguimento, muito bem. A questão dos projetos, volume grande aqui, eu acho que o senhor teria que passar para o prefeito, que o prefeito até que me chamou e falou assim, pô, o presidente está querendo falar aí que colocou 19, 35 projetos uma só vez, mas ele tem que lembrar que você, como presidente, nenhuma pauta, nenhuma sessão
ficou sem ter um projeto aqui da prefeitura em pauta. Aí tudo bem, o senhor está falando para mim, né? Para nós aqui, que os projetos chegaram todos numa só vez, né? Então, quer dizer, não tenho nada a ver, pelo contrário, né? Eu optei por a escolha do senhor ser o presidente, o senhor tem total apoio meu, entendeu? Então, não quero deixar claro aqui, não partiu nada de mim. O prefeito, quando o senhor mencionou lá, foi tantos projetos numa só vez, ele falou, você não conseguiu fazer isso porque os projetos não andavam. Você criou quantos extraordinários, que nem o vereador Paulo Horácio colocou agora aqui, né? Vendo a necessidade de fazer. Não, mas ele falou para mim, daí eu perguntei, daí eu falei para ele, então você tem que se informar, porque você não está sabendo da forma que eles estão mandando. Então, mandaram em bloco. então, né? digo assim, eu gostaria que o senhor se referisse muito à minha gestão a algumas coisas, porque eu, dentro aqui como presidente, sempre trabalhei junto com vocês, com as portas escancaradas, abertas. Todas as minhas ações aqui foram justamente junto com todos os vereadores. Mesmo o Cabrini, o Pedrinho, sempre estavam sabendo de tudo o que acontecia aqui, do que nós ia promover ou fazer, ou se ia ter alguma promoção, era mérito de todos. Então, só nessa questão assim, que eu digo para o senhor, às vezes, eu sei, eu sempre falo assim, o Beto tem uma cabeça e um coração que Deus livre, né? Mas umas atitudes suas, às vezes, não participar mais com nós, entendeu? Até o Vanderlei brincou esses dias que tinha que fazer um requerimento para poder falar com o senhor, né? Às vezes o senhor está atendendo o pessoal de fora, eu quantas vezes, até desculpa falando isso aqui, mas né? Quantas vezes eu ali direto atendendo alguém para dar dos vereadores, o senhor mesmo. Quantas vezes eu esperava ali o senhor chegar meio-dia, coisa, só ir embora e para nós almoçar junto. Até hoje não fui almoçar uma vez com o senhor não convidou. Então o senhor está convidado. Não, veja bem, mas não é essa questão do almoço. Então, o que eu digo assim, estou referindo no geral de tudo, né? Eu acho que o senhor teria, assim, que sou eu para falar, o senhor é veterano, sai do meu professor, meu mestre, né? Mas dá um pouquinho mais de atenção para os vereadores, chamar antes de acontecer as coisas, né? E nessa reunião que aconteceu do conselho aí, na semana passada, essa semana, segunda-feira, né? Todo mundo foi pegado de surpresa. Eu acho que tem que ser conversado, mesmo que você não saiba qual é o tema, mas tem que saber. Eu acho que a partir do momento que marcaram, qual é o tema? O cara vem marcar aqui uma reunião comigo, né, quando vinha, quero saber qual que é o tema, que eu tenho que passar para os colegas, né? Antes de fazer uma conversa com nós. Não, mas eles não para ele saber, daí o senhor chegou lá, você veja bem como é que é. Eu estou falando, você sabe o meu jeito, sim, né? O Beto chegou para mim assim, Pedrinho, qual que é a tua... Você vota, você é a favor ou contra a criação do novo conselho? Perante os caras, eu vou falar o que ali? Né? É difícil, né? Então precisávamos conversar antes, porque aqui o que é tomado não é o senhor, não sou eu que tomamos a decisão. Nós tomamos em conjunto com todos os vereadores aqui. Todos participam para chegar no dominado e aquilo que é em prol da população, né? Então, desculpe. Não, mas só estou falando isso aqui. Só estou falando isso aqui e desabafando. Porque só estou desabafando e falando isso aqui, na verdade, porque fica com todos. Daí fica aí por fora, as atitudes, a atuação do Beto aqui, deixa a desejar que, nós não temos acesso a ele. Então tem que ser sincero, Beto. Eu preciso falar para você. Entendeu? Você sabe que você é um grande companheiro meu, um grande amigo, de dentro da minha casa. Tá? Apostei no senhor e continuo apostando. Se depender de mim, sempre. Só que eu digo assim, tem umas medidas que o senhor tem que mudar. Nós, para chegar ali, você tem que pedir licença. Qual foi o dia? O senhor entrava pelos fundos e pela frente, nunca se precisou. Tivesse gente, não tivesse ali, entendeu? Aí vem ali a secretária, o assessor, daqui a pouco segura a porta, não, porque o vereador está atendendo o pessoal ali. Eu acho que o Vanderlei falou, o senhor tem a sua sala ali, para atender o povo. Agora a sala de reunião ali é para nós, né? Não, mas... Tá bom? Desculpe, só estou... Né? Eu acho assim... Eu estou abrindo porque para ficar com esses bochichos aí. Parar com isso aí, entendeu? Então, eu estou pedindo, precisamente para o senhor, mais atenção a nós, os vereadores aqui, que está faltando sua parte. Obrigado, desculpe. Na verdade, assim, a questão do conselho, eles pediram uma reunião de última hora. Dá para ir aí? Eu falei, olha, tanto é que nem pauta, nem ofício eles encaminharam. Daí eu falei, olha... só que eles queriam, porque eles queriam saber, porque... Não, eles tinham, eu avisei, Alex, avisei. Eu também, só vim, eu falei para o Vanderlei, só vou, só o senhor. Porque eu não vi, porque fiquei temendo. Cheguei ali na garagem, todo mundo ali, o Paulo Horácio chegou daí, aí que falou do tema. O próprio Clodoaldo estava com medo, não
Não, mas tanto é que eu abri a reunião e disse, olha, vocês digam qual é a pauta, porque eu não recebi ofício, entendeu? Mas a pauta, Pedrinho, era que a gente já sabe o que quer, eles querem criar mais um conselho. Eles querem criar mais um conselho. Agora, o que nós fizemos? Encaminhamos para o CMDCA e agora eles que se virem lá, eles que convoquem uma reunião e digam o que deve ser feito, entendeu? Mas eu só queria colocar essa situação dessa senhora que está aí. A gente fala tanto em economia de recurso público. Para mim, eu não sei se eu peço o fechamento do CCZ, porque para mim aquilo lá não serve para nada. Se pagasse e desse o dinheiro que gasta com o CCZ, desse para as ONGs, o trabalho seria muito mais efetivo. Nós tínhamos lá 4 veterinários no CCZ. Uma, que era coordenadora, ela não põe a mão em cachorro. Ela é só coordenadora. E para ela ser coordenadora... Hã? Então, vocês vejam bem. Ela pegou um... Já foi chamado, Pedrinho, na tua época. Essa cachorra estava na rua, ela recolheu. Daí começou a ficar doente. E hoje está em estado terminal. Liga lá para o CCZ, eles dizem que não tem nada a ver com isso, Adriana. Quer dizer, o poder público, com 4 veterinários lá, Cabrinho, 4, eles dizem que não tem nada a ver com isso. Então, é lamentável, né, que a gente tenha despesas, veterinários que nem moram na nossa cidade, né, e não fazem nada e estão aí, ó. E quando a população precisa, tudo bem, é o dever da Câmara até de chamar aqui e tal, mas o Executivo tem que tomar atitude. Mas o CCZ tem instalações lá ótimas. É só eles quererem trabalhar. Felizmente, é lamentável, né, que esteja acontecendo, mas fazer o quê? Daí a gente vai conversar com a senhora e ver o que pode ser feito daí. Com as bênçãos e a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.